Oi, pessoal! Hoje é dia 12/8, estou de novo aqui no nosso Papo Hermético com o nosso amigo Felipe Oni. Oi, Felipe, tudo bom? Tudo bem, Ana? Boa noite para todo mundo aí. Gratidão por mais uma pauta hermética, né? Hermética, que a gente está abrindo essas caixas, né? Trazendo num bate-papo leve, algumas verdades, né? E assim, Ah, não são verdades, são informações que a gente também está pesquisando, né, Felipe? E a gente exatamente. está compartilhando, refletindo e trazendo para o pessoal junto com a gente também nos enriquecer de dúvidas, de curiosidades e a gente aí trocando, porque o importante nesse momento é a gente estudar, pesquisar e compartilhar mesmo as dúvidas, né? O conhecimento, Exatamente. as dúvidas, os caminhos. E eu, primeiro de tudo, eu quero agradecer ao Felipe, que junto com a criatividade maravilhosa dele, inspirado, Obrigado. criou essa logomarca que o pessoal aqui do canal Ana Marins já viu ontem, que eu lancei ontem ou anteontem, né? E já está sendo um sucesso, graças a Deus, que é a logomarca do quê? O Felipe vai explicar para a gente o que é essa logomarca, como é que chegou na mente dele, no processo criativo dele. Eu hoje estou com a preta, com a estampa colorida, tá? O Felipe produziu as duas e disponibilizou para a gente ter uma forma, né? Uma forma exclusiva do canal Ana Marins de monetizar e manter o nosso canal funcionando, mas principalmente para a gente disseminar o que é o quê. Então, Felipe, eu queria começar esse papo com você para a gente explicar para as pessoas, porque muitas já sabem, muitas já estão estudando, muitas já acompanham notícias lá fora, mas para algumas outras pessoas o que ainda é um mistério. E a gente sempre pode aprender mais, né? Mesmo quem sabe pode aprender mais. E eu sei que você estuda muito. O que você sabe? O que é o quê? Olha, o que tá se revelando ainda mistérios, na verdade, né? Há um tempo atrás a gente conversou sobre raio, sol, tudo e faz parte desse conjunto. Mas o mais legal foi que a outra vez quando a gente deu start nessa conversa, você perguntou e tal, e a gente até deu uma visão que partia de um militarismo, toda uma sincronicidade e lugares do mundo. Uhum, E o que aconteceu? Essa semana foi legal porque eu acredito que tudo que é informação, seja verdade ou mentira, você tem que buscar. Só que a verdade, ela te expande sua consciência e te faz você começar a ver mais coisas. E uhum. aí, essa semana eu tive mais certeza que justamente eu compartilhei com você, eu falei, olha isso. Aí quando você falou, não acredito. E aí, de repente, de tarde, quem estava passando um documentário? O Rei e o David. Aí, quando É, mostrou, o David quase caiu para trás. Então, começou a somar essa história, né? E quando eu fui perceber, a gente é o quê? A gente está quântico, a gente está expandindo esse conceito que, na verdade, quântico é fluidez. E uhum, tudo está conectado. E é o que nós estamos fazendo agora. Mais ou é. menos isso. E vai abrindo, se aprofundando, né? Porque o que ele está tá na política, está na política, tá nos contratos, está no contrato, está na moeda quântica, está na moeda quântica. Então, você vê, está em tudo. E isso Uhum, é uma linguagem ancestral uhum. que ela está sendo reativada e nós estamos vivendo esse processo, né? Eu acho que acredito, acho não, a certeza que eu tenho é que fluiu o meu trabalho para, na verdade eu fiz para mostrar para gente tudo, não pensava nem em nada. E aí deu tanta vida que falou, vamos fazer isso, 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 e já estamos tendo surpresas legais, né? E acho que é isso, acho que para dar um start na nossa conversa. É, e eu queria compartilhar com o pessoal que hoje foram as primeiras 24 horas de venda dessa camiseta. E mesmo que a gente não estivesse focando em números, o pessoal do site que está efetuando todo o processo de venda, que também é um site parceiro, assim como o Felipe é um parceiro do nosso canal,
Isso é um trabalho totalmente espontâneo de pessoas que estão alinhadas nesse propósito de criar uma parceria, de criar um trabalho colaborativo para que então o todo ande para um patamar mais positivo, mais fluido, como o Felipe falou. Então, hoje a gente recebeu a ligação do Júnior Rossi, que é o responsável pelo Atletas de Marca, um dos responsáveis pela Atletas de Marca, e ele falou que nessas primeiras 24 horas a gente deu um boom de vendas. Foi muito legal, porque ele já apostava, ele já me conhece há algum tempo, sabe que eu busco esse fluxo, mas ele viu a situação de uma maneira real e impactando, né? E assim, é fora do escopo de atendimento deles, então eles abriram o canal deles para nos atender. Foi muito legal, do Atletas de Marca, esse trabalho, essa parceria. Eles já representam vários atletas importantes do nosso Brasil. O Oscar Schmidt é um deles, o Burle do surf também. O pessoal que é ligado a esporte vai saber bastante. Enfim, eles dão estrutura para que os atletas possam... Ele vai vir aqui no canal, vai falar desse trabalho, porque ele tem um trabalho super empreendedor. Legal. O Júnior é bem bacana, assim como o Felipe, é uma pessoa super rápida. E aberta. Nós estamos no momento, é isso que é o quê. Quando a gente fala de que o que é o quê? É uma célula militar, todo mundo fica debatendo, operação ali, operação acolá. Na verdade, o que não se restringe, a letra Q, né, que representa esse trabalho, ela não se restringe a uma operação militar. Está sendo conduzida a humanidade, né, as pessoas, para um grande despertar. Isso é um processo que vai acontecer querendo a gente ou não. Então, é um processo do planeta, é um processo da nossa raça humana. Então, as pessoas estão sendo convidadas de uma maneira inteligente, em vários aspectos, a entrarem nesse fluxo. É claro que isso exige, como eu sempre falo, e por isso que eu sempre peço, gente, vamos estudar. Ninguém aqui tem a chave da verdade. Caderninho, ó, tá aqui o caderninho de hoje. Ninguém aqui tem a chave da verdade. O único que é dono da verdade é o nosso Pai maior, nosso Pai Criador. E Ele está dentro de nós nos impulsionando, né? Nós somos, a nossa vida é o sopro dele. Nós somos extensão dele. E essa extensão dele é que nós temos que voltar a entender. Não é isso, Felipe? E eu vou te falar que também isso, esse que, se você pegar a palavra que, então você pega o ki com K, ik, ti, ts, isso daí tudo, shin, isso daí tudo a energia do sol. Então você vê que cada cultura, cada lugar utiliza essas vogais e ela tem a mesma força, entendeu? E o que eu acredito que tá por causa da Terra, um formato que vai ainda ser revisionado, né? E mostrar. Já revisionado já tá, mas enfim, então você vê que é tudo uma sincronicidade. Sim, quando a gente começa a estudar, a gente vê que para mudar uma estrutura no plano físico, material físico, aqui ó, físico, né? A gente não é possível que seja feito apenas no físico. Nós não somos seres, a Ana, o Felipe, quem está aí assistindo, nós não somos seres unicamente físicos. Nós somos múltiplos, nós somos infinitos. A gente está aqui humano, né? A gente está aqui humano. Isso. Aí no plano astral seria outra coisa. Isso. Essas divisões existem estudos, existem pessoas que podem explicar muito melhor, pessoas com quem eu tenho aula, Felipe estuda também isso, mas de maneira geral, assim, a gente tem que entender que nós não somos só o que nós enxergamos.
né? O nosso cérebro é capaz de abraçar muito mais informação, de decodificar muito mais informação sem a gente nem perceber. Por isso é tão importante a gente perceber símbolos, a gente perceber as atuações programadas, enfim. E o que? A busca, a essência do que é despertar nas pessoas novamente esse poder interno que todos nós temos, tá? E isso vem por uma hierarquia superior ao plano material. Então, não pensemos, não vamos pensar que o que é o Donald Trump, porque eu recebo muita crítica disso, hein, o Felipe? Ele é apenas mais um elemento que está tendo um papel importante para lá, né? Ele é mais um elemento dentro dessa rede inteligência. Isso, é uma rede de inteligência, perfeito, é uma rede de inteligência. E inteligência não é só militar, não é só cultural, não é só de informação secreta. Não, a inteligência é a informação de lá para cá, né? Como diz o... Fala, Felipe. É que assim, a gente bateu nessa pauta de primeiro momento, até mesmo agora da militar, porém, foi eles que começaram essa história, né? Se você não tem essa estrutura, essa organização, essa inteligência, como você vai sair da base? E assim Exato. foi expandido para cada pessoa. Eu vejo pessoas que são públicas, mas já estão trabalhando faz tempo e você nunca vê o problema com ninguém e continua agindo como se fosse uma pessoa normal. Só que faz parte dessa rede de inteligência. E vamos ter várias surpresas, né, nessa história. Vamos ter várias surpresas nessa história. Então, por isso que eu sempre estimulo as pessoas aqui no canal a pesquisarem, assistirem os vídeos no sentido de estudo mesmo, não é só para passar o tempo. Isso daqui é estudo. A gente tem que voltar a gostar de estudar. É muito importante a gente estudar, porque é para gente, para nosso aprimoramento moral, né, Felipe? Mas então, o que? Exatamente. Na questão militar, o que está comandando essas operações, ele tem vários braços de atuação. O braço militar, me explica um pouquinho, Felipe, o que você entende desse... Então, antes de tudo, a gente tem que pensar que essa história do rei tinha que... Ele começou a atuar e tem os países que estão juntos. Então, imagine que cada país tem seus representantes de exército, apesar que o exército estava meio zoado, português, claro, em vários lugares, vários países. E tanto é que a Marinha aqui é nativa, que também está fazendo parte dessa operação. Então, você viu que acompanhamos o quê? Muitos navios, tudo trabalhando e... Quer falar? Deu até um branco. Não, é porque é muita Não, é porque eu informação. estava pensando, é muita informação, é muita informação, é muita informação. Mas é isso. Eu acredito que aqui no Brasil, por exemplo, a gente está vendo as coisas acontecendo, que você não vai ver na mídia, você não vai ver em nenhum lugar. Só que eu vejo coisas por fora do país com foto de gente sendo presa no Brasil pela própria Polícia Federal. E como aí você fala, porra, a Polícia Federal está prendendo gente aqui, a gente não sabe, mas o pessoal de lá tá. Por quê? Porque a inteligência tem inteligência aqui também. Então não é só o Brasil que está trabalhando aqui. Tem outras nacionalidades, assim como nos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos é eles por eles mesmos, né? Os caras são fera em tudo, mas como diz o juiz, o Chapano, ele fala das agentes que tá, entendeu? Eu tenho a visão disso daí, e você vê que é uma sincronicidade. Sim. E agora, o que você vê nessa história? Só para um monte de gente tá ficando doente, tá com coronavírus. Você vê que engraçado? Será que Entendeu? Então, quer dizer, faz tudo parte dessa pessoa que está sendo limpado. Sim, e aí é importante a gente falar para as pessoas que, assim, o coronavírus, então, eu posso entender como um código, né, Felipe? Eu sempre penso assim, será que isso é um código de comunicação? Então, antes, o código era Corona que vem do rei, com o juiz internacional da corte e tal, e ele fala, coroamo o O povo. povo. O que é coroar o Ah, povo? O que é coroar o povo? povo, então, justamente a gente entra no quê? Que são os raios de luz do sol que está coroando o povo.
Tá entendeu? E então, devolvendo o poder, a devolvendo o que roubaram da gente. soberania, Exato, poder de soberania. o poder de Exatamente. soberania do povo. E a soberania, ela começa no entendimento do ser, né? E vai se expressando, Exatamente. inclusive chegando na questão do dinheiro. Né? Eu acho importante a gente Exatamente. falar sobre isso, porque as pessoas às vezes começam o processo inverso, né? Eu quero saber do dinheiro. Né? Não, Nisso tudo, o dinheiro é uma etapa real, material, que vamos assistir, né? Com o processo do estabelecimento do plano GESARA, que antes era exato, NESARA, mas agora exato. é GESARA, porque ele é global, ele abarca todas as nacionalidades do planeta para uma Que são reavaliação. 194. Eu acho que são 100 que estão juntas. Aí vai, tipo, G7, G11, aí vai de acordo com o ouro que tem a reserva e tal, e chega nisso daí. Tá, e com E, esse ouro vai ser feita uma reavaliação, é isso? na verdade, o ouro ele vai servir como uma base de laço de ouro, tá garantido lá o ouro, entendeu? Então, o dinheiro que tem no mercado é o dinheiro que tem de ouro guardado. Hoje em dia, tem muito mais dinheiro do que o próprio ouro em caixa, vai. Tá. Mais o ouro que foi falsificado lá pelos chineses, que Uhum. logo mais também vai acontecer tudo. Então, isso é uma educação para o ser humano também. O dinheiro, na verdade, é como tem uma entrevista do Charles ou do Robert com alguma coisa Smith. E ele fala disso daí, que o ser humano a gente nasce de quem? Da nossa mãe. A gente nasce, a placenta tem água, então você nasce da água. Então você Uhum. vem da água, é lei marítima. E só que você está no hospital, e o hospital já mete o sua certidão de nascimento, só que você passa a ser uma ala do Estado. Então sempre você já tá amarrado ao Estado e depois entra licença de carteira de motorista, identidade. Quando você vai ver, você tem um monte de documento nas suas costas. E O aí que vo- depois faz qualquer coisa, você não pode dirigir carro, você não pode comprar casa, porque fizeram com o seu nome já desde sempre deixar de ser soberano. Entendi. Então, isso tudo provavelmente vai ser reorganizado, Vai né? ser reorganizado. Assim, esse papel, quem está à frente antes seria a Nova Zelândia, porque é de lá que o rei vem e tem tudo uma. Na verdade, a documentação saiu de lá. A bandeira da Nova Inglaterra. Zelândia antiga, ela é aquela igual da Inglaterra, porém tem uma outra cruz dentro. E Uhum. nisso tem todos os códigos lei marítima que falava que daquilo lá eles poderiam expandir, mas ninguém poderia invadir aquele território, bandeira. E foi provado. Então começou lá, e Uhum. agora tem Nova Zelândia, Austrália, o Havaí, os Estados Unidos. Então você já vê que começou a expandir. E Certo. fora que a gente não sabe, na verdade, porque é muito contrato, documento, igual do Fed agora lá nos Estados Unidos. O que acontece? O Trump colocou um órgão dentro do Fed, acima de todos. Uhum. Então, quer dizer, o controle dos Estados Unidos já tem do dinheiro, tudo que está acontecendo de dinheiro já está tudo controlado. Por isso você vê que ele está dando emprego para todo, tem emprego, não que ele está dando emprego, mas está gerando emprego. Ontem, antes de ontem, ele anunciou que quem ganha US$ 100.000 por ano não vai pagar nada para o governo. Ou seja, quanto que é US$ 100.000? Se você colocar o ano para um americano, entendeu? E se fosse para o Brasil R$ 100.000, simples, você vai ganhar 8.000 por mês, mas vai vir 8.000, entendeu? Você não vai pagar 40% para o governo e mais o que o empresário vai ter que pagar também. Então você vê que isso que eu não manjo de economia, mas é você olhar simples, as coisas têm que ser Sim, simples. E foi, exa- e foi tudo invertida, na verdade. uhum. Foi Escravizaram tudo, todo mundo. foi tudo programado, né? Não vamos usar essa linguagem programada no sentido. Eu não gosto disso de criar um conceito meio computador, apesar de que é isso mesmo, né? Mas assim, Sim, é programado, né? É porque senão o computador deixa de ser um item positivo, e não é. Deixa de ser um item positivo. A internet, o computador, ele ajuda a acelerar
mas a gente não pode deixar de entender quem é que manda em quem, né? Quem é o humano Sim. e quem é o computador. Porque da forma como nós estávamos caminhando para um total uma total falta de liberdade, uma total invasão do nossa privacidade, inclusive na questão do nosso DNA, que estava agora querendo ser alterada por meio de vacinas e por meio de que já vinha, né, já vem para os pequenos que recebem as vacinas, e agora com essa história de vacina agora para o Covid. Claro que tem pessoas que vão poder falar isso muito melhor do que eu. Circulou um vídeo na internet, eu recebi ontem de uma pessoa amiga aqui do canal, uma médica explicando, gente, não deixemos de ser humanos. Quer dizer, o que ele busca exatamente resgatar essa questão humana, a relação entre as pessoas, para que as pessoas voltem a sentir a conexão um com os outros e não de uma maneira mecânica realizar o trabalho, realizar as relações. Então, isso é o quê? O que ele, como eu disse antes, tem vários braços. Um dos braços de atuação, não é isso, Felipe? São as Uhum. operações que o Luciano César fala super bem Sim, lá no ele fala canal dele. bastante. Ele fala São as bastante. operações sigilosas. Nós é que estamos ali pesquisando, porque as informações, algumas pessoas do meio militar que têm sim autorização para comunicar, E solta, exatamente. né? E aí essas pessoas nos informam e aí a gente vai, mas mesmo assim eles nos informam, mas informam pontos e a gente tem que Exato. criar Foi isso daí. né, criar a relação entre esses pontos. O que, né, eles têm um site que qualquer pessoa pode acessar. Eu vou deixar o link no final desse vídeo, no primeiro comentário, para quem quiser poder passar a acessar. É um site disponível no mundo inteiro, chama qmap.pub. E ali eles têm os chamados drops, são gotas de informação. E todas essas gotas de Aí, informação, exatamente, ó, água de novo, porque nós é, estamos indo para o quê? Para uma era de aquário, né? A era da exatamente. fluidez, era do circular, era do interagir, era do se expressar, enfim. O que Exatamente. ele oferece essas gotas de informação e elas são todas cifradas. Então, elas fazem com que. Cifradas, primeiro, porque é um código militar, e, número dois, eles estão nos chamando, ó, vem cá, vem aqui estudar com a gente, porque eu estou te informando, Exatamente. né? É isso aí. Eu comecei a. Eu, na verdade, todo esse ritmo de estudo, naturalmente eu também caí no Canon. Naturalmente. E aí eu comecei a olhar cada historinha. E é legal você pegar essas mídias também alternativas, que eu peguei dos Estados Unidos, mas Hum, eram mídias de 2.000 pessoas. Só que esses caras, é igual a gente, tipo, tá lá, sabe o que tá acontecendo e fala, ó, esse código. Tinha gente que falava, eu tenho um post do ano passado e tá uhum, acontecendo agora. Então a tabela dele era de um ano, como o Charlie, o que ele fala de 5 anos atrás, começou já o ano passado. E o que ele falou ano passado já tá rápido, agora só tá vivendo a história, né? sim, E a verdade é de satisfação, porque eu tô satisfeito, você tá satisfeito, assim, no sentido do quê? Que a gente tá fora, a gente não fica olhando a TV e essa metralhadora de informação que é o final. A gente tá dentro da história sabendo que tá vindo mudando, e agora chegou no Brasil. sim. Entendeu? Então, e tem mais gente surgindo. O meu amigo lá da Moca falou que quer usar o logo, que não sei o que, explicou. Então, quer dizer, você vê que gente tá vindo. E não é que a gente tá querendo vender ideia, falar, não, não é, é só mostrar. Como um dia mostraram para mim tal coisa, um filme, isso daí eu não parei mais de estudar, Uhum, uhum. entendeu? E esse ano eu cheguei nessa história mais ainda e nós estamos aqui, né? Eu e o Felipe, a gente ainda não se conhece pessoalmente, né, Felipe? Mas a gente fala Exato. diariamente, várias vezes ao dia, né? Eu fico mandando mensagem. E é uma troca de E. informação boa, entendeu? Porque eu sempre fiz as coisas sozinho. Eu não, eu Uhum, vou lá,
descubro um negócio, descubro assim, eu faço a minha narrativa e guardo, faço a minha narrativa e guardo. Agora, acho que na hora eu tô no efeito quê? Eu tô compartilhando e recebendo informação e tá mais ainda, mas só que é a pessoa direta, é isso que é o legal. Exatamente, porque o objetivo é isso, é voltar com esses contatos entre as pessoas, né? Vamos parar de só mandar mensagem. Claro que facilita, facilita, mas muitas vezes a gente precisa pegar o telefone. Ontem eu falei com uma moça em Roma, uma querida. Eu falei, poxa, não, mas me manda uma mensagem, vamos falar, porque é bom a gente ouvir a voz da pessoa. A voz Sim. carrega energia. Vibração, frequência, gera frequência. Então, esse tipo de afastamento que desde, vamos dizer, vamos pensar uns 500 anos, o homem é um ser racional, o homem é um ser científico. Tudo bem, gente, mas vamos entender a ciência num escopo maior, sabe? Quem estuda a espiritualidade sabe isso que eu estou falando muito bem, a gente percebe, a gente vai depurando esse tipo de potencial. É isso que o que busca, que as pessoas invistam em si mesmas, no sentido de estudar, para então depurar, aprimorar determinados potenciais e que isso se derrame na sociedade. Hein, Felipe? Eu queria que a gente fizesse um link disso com o trabalho super bacana do Daniel, que você me apresentou, que é muito parecido com essa ideia toda que a gente está falando. Exatamente. O que acontece é, nessa história desse caos, de tudo que já vem acontecendo, a gente vem, sabe, a gente chegou no limite, a verdade é essa, e no limite que fechou a chavinha para entrar outra chavinha. Só que nessa história toda, o bairro da Moca lá estava sendo muito roubado, muita coisa estava acontecendo. Justamente eu, um tempo atrás, quando eu tinha um restaurante da minha família, eu tomava conta. Coisa simples, só que ia todo mundo da Moca lá, meus amigos. Tá. Roubaram duas vezes. Você está em São Roubaram duas Paulo, vezes. né? Estou em São Paulo, é porque eu era da Moca, daí eu mudei agora pro Belenzinho. E o que acontece? Eu peguei e trabalhava, ajudava o meu pai no restaurante e continuava fazendo as minhas coisas que eu sempre gostei de fazer particular, ter meu espacinho. Então me roubaram duas vezes lá. Roubaram 7 vezes uma farmácia. Então, quer dizer, tava estranho o negócio. E ele deu um estralo nele e ele pegou, pensou nessa ideia do Vigia Moca, no sentido do quê? Dos vizinhos compartilhar informações de sua região, no sentido do quê? De proteger, de se proteger e saber lidar com as coisas. Não pegar e falar, tem um cara estranho. Não, isso daí você está julgando uma pessoa. Exato. Você tem que fazer um jeito correto. Qual seria? Ver primeiro o que é e depois, enfim, aí essa ideia dele foi se moldando. Hoje ele tem em São Paulo, ele está com 27 quadrantes, que ele trabalha com quadrantes Bairros, os né? quarteirões, né? Ele meio que divide. Então ele está com vários quadrantes e com pessoas 24 horas de informação um ajudando o outro. E já tem coisa lá que de roubar, de assalto, os caras pegam tudo. Por quê? Porque já tá tendo essa ideia. E aí o que aconteceu nessa história de a gente tá no bate-papo, ele pegou, viu. Aí ele começou a perguntar. Eu falei, ó, é isso, isso, isso. Vai para a página da Ana, dá uma olhada e vê o que ela fala, toda essa narrativa dos últimos tempos. Você vai entender o que é. Cara, não deu outra. Ele já pegou e falou, por favor, prepara o logo para mim. Não sei o quê. Blá, blá, blá. Já fiz para ele. Aí hoje mesmo já tem uma reunião com os mercados lá da Moca, acho que tem uma rede de 3 mercados, e vai colocar máscara nesse tempo, o logo do quê e do outro lado da empresa. Sim. Então, ou seja, ele é um símbolo, e é um símbolo do bem, entendeu? Não é um símbolo do mal, vai. Não, Como a gente foi bombardeado até agora, está sendo, né? Mas só que já não tem mais aquela energia, porque está mudando essa grade energética. A grade energética, exatamente. Quer dizer, o trabalho do Daniel é assim, gente, ele, através de grupos no WhatsApp, as pessoas, é o que eu sempre falo, nós somos reis da nossa vida. Até quando eu falei com ele, ele usou essa frase, eu achei super legal, porque ele usa, é esse o conceito. Nós somos reis do nosso bairro, da nossa casa, a gente tem... ser rei é isso, é nós mesmos cuidarmos, né? Nós cuidarmos do que nós E servir, temos. né? E servir, cara, mais lindo.
e servir ao próximo, servir ao nosso parente, ao nosso vizinho, servir no sentido de se pôr a serviço, não é, Sim, sim, não é sim. subjugar. Isso é se diminuir, não é isso. A ideia é somos iguais, estamos iguais, chega de divisões. Essa também é uma ideia do que não existe Black Lives Matter, entendeu? Isso é um projeto de separação. All Exato. Lives Matter. Dividir para criar atrito, né? Simples, né? Todas as vidas importam. Todas, absolutamente todas. Quando nós lidamos com estereótipos, com rótulos, nós estamos nos separando daquela outra pessoa. E isso não é bom. Isso não é bom porque nós somos uma sociedade. Nós somos um Exato. povo brasileiro. Nós somos um povo latino-americano. Nós somos um povo no planeta Terra. Nós somos uma raça só. E E é isso. a unidade, né? A ideia é a unidade que tá vindo com o quê, na verdade? Então, Muito exatamente. lindo. O que ele é uma forma de circular, que é a forma perfeita, é uma forma circular dessa energia fluir. Não tem mais Exato. arestas, isso daqui flui, é permanente, é permanente. E nisso todo mundo cresce. Né? O Exato. trabalho do Vigiamoc é muito interessante exatamente por isso, porque é uma iniciativa, primeiro, espontânea dele, no sentido de servir ao coletivo. Ele chamou as Exatamente. pessoas para participarem. Isso sim é dar poder, tá? A tal palavra empoderamento. Você não empodera ninguém dando uma cota de um pedacinho de alguma coisa. Não, você empodera quando você trata aquela pessoa no mesmo degrau. Ser soberano é isso. Né? É Isso é muito, simples, a isso deveria simplicidade. ser simples. Nós estamos falando aqui, Felipe. Eu até uma vez eu estava falando com uma pessoa de mais idade do que eu, mas que me falou: gente, a gente está debatendo o óbvio, mas infelizmente manipularam o nosso óbvio. Então nós estamos tendo que resgatar determinadas coisas que deveriam ser básicas. Mas ok, vamos em frente, porque a gente vai conseguir, ainda vai melhorar. Porque nós vamos depurar isso tudo, não é isso, Felipe? Que a gente está buscando, depurar essa informação para que Exatamente. ela seja genuína de cada um, a expressão de cada um de nós. Né? Isso não é papinho nova era, isso daqui não é papinho para acender incenso, não é nada disso, gente. Isso é um papinho de porque a gente está se posicionando. Isso é se posicionar e não seguir Exatamente. mais o fluxo, não é isso? É que a verdade é, se você procurar um pouquinho e ir atrás, você vai ver muita coisa acontecendo. Entendeu? Não vai esperar daqui porque tá tudo bombardeado com outras informações. Então pode parecer para as pessoas falar fora da casinha, alguma coisa, porque tem gente que fala para mim. Eu falo, tudo bem, mas que tal você ir nesse site que tem o juiz internacional falando isso? Um juiz da corte, Gosto muito deu do, por isso. do, do Oscar Então, você Chapano. tem que ir para o documento, né? Você tem que ir para o documento. O Chapano, ele pega, ele fala as coisas e tem fala dele dentro ai, do tribunal onde que ele era antigamente, ele Uhum. falando as coisas tão legal dele, só que você já via quanta maldade já tinha na história, vídeo de 10, 20 anos atrás. Só Uhum. que ele estava lá com Cristo e falando, mencionando, porque nessa vida que a gente vive de assassinato de reputação, fala cada história de um, de outro, como também até do rei lá botaram, já tem mais 100 páginas, entendeu? Então, Exatamente. acredito isso, a pessoa tem que não esperar a informação chegar, tem que ir atrás. Assim, a informação que chega é na hora que você abre aqui o computador e sabe com quem você está falando. Você vê a pessoa, você vê ela expressando, você vê ela falando, vai em tal lugar. Então, você começa já a acreditar mais, não numa fachada que fala, o cara bonitinho, a mulher bonitinha falou isso, é isso. Não, mudou, mudou. Mudou Mudou. porque eu vejo por mim, eu vejo por alguns amigos que o jeito como tá agindo Uhum. e não tá sofrendo, não tá sofrendo. Eu não tô sofrendo com todo esse caos, eu não sofro. Uhum. Entendeu? Não é que eu sou frio, é porque você entende, consegue entender o que tá aqui, mas o que tá para entrar, que é toda essa narrativa que a gente está conversando. Entendi. E eu
nesse aspecto de estudo e tal, a gente está vendo o desmantelamento de muitas redes de criminalidade, né? Sim. É um processo difícil, né, Felipe? É um processo o quê? O número um do que é a gente precisa, infelizmente, expor toda essa sujeira. Porque a gente expondo as pessoas tem conhecimento. O conhecimento ele vem da gente mostrar muitas vezes as situações. Exatamente. Por isso que a gente tem mesmo que mostrar os símbolos, o símbolo bom e o símbolo ruim. E Sim, principalmente sim. as intenções que foram feitas por trás de símbolos que deveriam ser bons e as intenções como foram manipuladas. Essas coisas, esses crimes, precisam ser expostos, porque muitas pessoas chegam para a gente aqui no nosso canal e colocam: nossa, eu não imaginava que havia tudo isso. É justamente eu, assim, eu tinha uma visão de certas coisas. Mas como meu perfil foi sempre buscar outra, não cair numa. Porque é uma desgraça, é uma coisa muito triste. Uhum, Então eu nunca peguei essa narrativa, nunca peguei e falei, ai, os caras vai pra Deep Web que você acha de tudo. Eu falei, não, se já tá falando de Deep Web, deve ter tudo lá, então eu não preciso ver. Eu prefiro sempre entender o porquê de cada coisa. Só que uhum, esse ano foi que começou as mudanças, eu falei, meu, eu quero saber cada coisinha. Aí quando você vai ver quantas milhões de crianças embaixo da terra, quantos que sumiam ao ano no mundo, e aí você vê toda a conexão, entendeu? No Brasil, o ano passado, quem que foi que pegaram, que fazia tudo, entendeu? O João de Deus. uhum, Aí você vai ver o João de Deus estava com o pessoal de Hollywood. Os caras estavam fazendo aqui, tomando bênção. Então, quer dizer, você começa a olhar, eu comecei só a juntar peças. E sem pesquisar das pessoas, é só palavra-chave. Você consegue escrever o nome de uma pessoa, o lugar e aparece a imagem. Você fala, pô, essa imagem, essa pessoa tá com essa. Ou seja, se a pessoa tá junto, cara, não vai falar, ah, eles só são amigos. Então, começou a aparecer um quebra-cabeça tão grande que aí, quando eu uhum. fui ver dos Estados Unidos, falava do pessoal do Brasil. Exatamente. Aí você fala, caramba, os caras sabem mais do que a gente aqui que, meu, manda informação que ela é fatiada e bota uma outra pior depois que o cara nem pensar naquela. Então o negócio é assustador, cara, é É assustador. Mas assustador. eu mandei os negócios nas minhas mídias lá, tanto é que derrubaram tudo, mas eu espalhei os negócios para mostrar tudo pela internet, não é nada que eu baixo. Olha, então, aí cada um vai Uhum. falar. Agora no Brasil, quantas pessoas já tá doente? Quantos ministros está doente? Agora, hoje, quem pegou tá com vírus também. Hoje Daqui é de dia São Paulo. 12, lembrem, gente, hoje é dia 12, né? Hoje é dia 12, Felipe? Desculpa, é dia Ah, eu nem 12. sei. Hoje é dia 12 de agosto. Olhem a notícia, quem é o governador de estado que está com Covid-19. Não, É, O Dória é é. bonitinho. Então, tá lá. A gente não está dizendo que ele tenha por conta disso. De repente ele pegou mesmo o tal do Não, vírus. sim, eu só Vamos tô falando ver. que é uma narrativa até engraçada de um cara que ficou fazendo essa palhaçada. Não que é só ele, é todo um conjunto e ele era Sim, o testa de frente lá. ele é uma pecinha. Ele é uma. Mais uma, muda, É. como que é? Muda as pecinhas, mas o regime mantinha. Só que agora esse regime mudou, na verdade, que o quê? É o regime que vai entrar, que não é o regime, é uma fluidez. É uma fluidez, exatamente. O que ele vai fazer essa limpeza, ele vai também mostrar para a gente muitas situações que a gente não vai gostar de ver, não vai gostar de saber que Muito existe. traidor, muito considerado como traidor, como genocida. Então, quer dizer, eu vi essas narrativas daquelas narrativas que criavam do pessoal do Oriente, bababá, e na verdade os caras são os próprios caras. Aí você fala, caraca, que loucura, mas vai ser cobrado, cara, vai ser cobrado. A luz É, está aí. exatamente. Isso é uma coisa que a gente que está estudando e percebe, como isso tudo é uma operação espiritual, gente, conduzida sim. Eu vou te dar nomes de quem está na condução. Quem está na condução do processo do quê? No plano espiritual é Saint-Germain, estudem Saint-Germain, estudem, é uma história fascinante, estudem, vamos estudar senso crítico, a gente depois conversa. Pode não acreditar, mas estudem. E também São Miguel Arcanjo, que, pela Bíblia, todo mundo sabe que lutou contra o anjo caído.
não é isso? Tem gente que vai explicar muito melhor do que eu. Eu sou uma mera buscadora de informações para meu crescimento. Por isso que Exatamente. eu agradeço a oportunidade de existir o YouTube nesse sentido, porque a gente vai se conectando a pessoas, vai sabendo de informações. Eu tenho hoje muito mais amigos, como o Felipe, que estão comigo, vivendo a vida, né, de uma maneira muito mais real. A gente tem que buscar Sim, voltar a ser real. É muito exato. legal ter o celular, é muito legal ter o telefone, aqui, atender o telefone aqui no pulso, mas, gente, nós somos seres humanos, nós fomos feitos para amar. E não tem celular que ame mais do que o nosso coração, né? Exatamente. O nosso Tá coração muito. decodifica tudo. O nosso cérebro é o melhor computador que existe. Então, assim, o que busca a retomada dessa questão humana, Exato. a soberania de cada pessoa e, principalmente, a reconexão com o dito espiritual, o dito invisível, essa reconexão, essa reaproximação. Exato. É porque tava todo mundo dopado. Meio que desse jeito, né? Tava com muito. Ainda tá, na verdade. Sim, Não você tô acha que querendo ainda criticar tá? ninguém, entendeu? Assim, porque conforme você vai saindo dessa bolha, você vai começando a entender mais coisas e você acaba não sofrendo mais por questões, você não sofre por comportamento de pessoas, porque você espera que aquela pessoa evolua, entendeu? Você já evoluiu tanto nas suas questões, mas Uhum. também na questão de saber lidar, entendeu? Então, eu acho que acho não, a certeza é essa, cada um tem que se questionar, tem que querer ir buscar, você gosta disso? Vai atrás disso. Vai que isso daí que você gosta não é nada disso, entendeu? Ou aquilo lá que você acreditava é mentira, entendeu? Então, a verdade tá, a coisa vai ser mais verdade tudo, entendeu? Não vai ser uma fachada como vinha. Por exemplo, eu nunca gostei de ver TV, eu não vejo TV, eu não vejo. Eu vejo às vezes com meu sogro lá que eu fico sentado tomando um café, mas quando você vai ver começa a chorar, porque numa hora entra uma novela que é para trabalhar a mente da pessoa. Aí bota num açougue é para, então, quer dizer, eu nem sinto mais para tomar café chorando e falo, tira aí. Então, assim, o que eu quero dizer, minha vida, eu parti só para leitura, desde meus 27 anos era só leitura. PDF, você pega o nome tal, tal, tal e baixa. Aí depois, quando entrou esse YouTube, pelas informações que eu tinha, eu consegui identificar pessoas que falavam a mesma linguagem de uma forma honesta, de uma forma com provas que são fatos, não que o pessoal fala que isso daí é verdade e mentira, porque nunca falaram que era verdade, né? Sempre Uhum. falaram que a mentira era verdade. Pois é. E é doideira isso. É. E, Felipe, foi assim, né, que a gente se aproximou aqui pelo YouTube. Né? É bom que as Exatamente. pessoas tenham noção, assim, o que aconteceu. Eu abri o canal, incentivada pelo Luciano César, tenho adorado essa experiência de falar, de me comunicar, eu gosto disso. Um dia eu fiz uma participação, estive, né, com alguma pessoa, e aí foi um forte impacto que eu sofri. No mesmo dia eu fui dormir assim, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Eu vou fazer isso e tal. Segunda-feira, tem uma semana, né, Felipe? Foi muito rápido. Segunda-feira, acordo com uma mensagem do Felipe no meu WhatsApp, porque eu acho que é isso, a gente tem que se botar disponível também. Ali tem tudo, meu WhatsApp, e-mail, pode ligar, pode mandar e-mail, não tem problema não, gente. Eu não tenho esse tipo de restrição. Gosto muito, inclusive. Eu acho que somos todos. Todo mundo aqui é normal, todo mundo tem que tomar banho, Exato, sabe? exato. Não tem ego, né? Não Não, tem. e aí o Felipe assim, não, é porque eu assistia e eu queria te dar uma força porque eu não gostei. E aí eu parei no meio. E aí dali eu falei, ai, Felipe, jura? E aí a gente começou, né, Felipe? A gente ficou super. Porque eu fui sincero, na verdade, porque eu tava te mandando as coisas, eu sentia uma ação, eu falei, é isso, isso, isso. Sei lá, É. se eu me Não, não, senti com liberdade de falar, isso. e Foi. ao E mesmo aí, tempo a troca de informação tava vem vindo, né? vem vindo, Vídeo vem lá que eu te vindo. mostrei que ainda uma hora vai soltar, deixa
Aquele lá que você escutou da Gente, o Ramon. Felipe tem muita, muita. Não é à toa que eu criei o Papo Hermético aqui, porque o Felipe tem muita informação. E as pessoas já têm gostado tanto de você, Felipe, que todo mundo ligar, como eu liga ou manda, né? Como é que eu faço para falar com o Felipe? Eu falei, ele vai vir de novo, ele está organizando o canal dele. Mas é isso. Então, assim, a gente está seguindo por um momento muito positivo, mas nós estamos preparados. Não achem que a gente está desorganizado. É um momento turbulento mesmo. A mão de Deus. Fala, É. Felipe, senão. Não, eu ia falar assim, uma coisa simples, né? A gente tá falando tudo, palavras, narrativas, fatos, blá, blá, blá. Mas olha para o céu. Agora, tipo, se você olhar como que tá, sem poluição, sem os Sim. chemitrade de avião, porque no avião, se o pessoal pesquisar o que é chemitrade, é que joga alumínio na população. Então, vai ver. Então, não é eu que estou falando, alguém está falando. Não, isso daí já é documentado. Os caras Uhum. teve exposição de tudo nos Estados Unidos. Não de tudo, de algumas coisas. Isso daí já está bloqueando. Por que não está andando no avião? Por um monte de coisa, entendeu? Vai. E assim, que eu tava falando isso? É tanta informação, o negócio vai e Olha para o volta. céu, olha para o Então, céu. olha pro céu, olha como tá, olha quantos passarinhos, olha no mar como tá o mar, mais peixes, tem gente tá falando baleia, não sei o quê. Ao mesmo tempo, você vê que a terra tá mexendo, porque lá no sul a água recuou, entendeu? Então a natureza também tá mexendo para mostrar que a terra, a mãe terra, ela tem vida, ela tava doente, tava Uhum. doente, entendeu? Então tá melhor, tá melhor. É sacanagem que estão fazendo lá na Amazônia, atacando fogo, essa manobra, esses modo operante que é ridículo, né? É. Entendeu? Mas tudo bem, deixa que essas coisas as últimas coisas que tá acontecendo, né? O barulhinho, vai. Isso, eu sempre falo aqui, as pessoas que não produzem, elas são barulhentas. Porque quem está realmente imbuído de fazer o bem, essa pessoa é É, focada. E ela é é. focada ali, ó, no caminho. E a força. Vai, fala. Não, eu ia falar isso. Você vê que a gente tá falando, a gente não falou de político, não falou de nada, Não. entendeu? Para ver como que política é um detalhe que o sistema estava preso a ele, ainda tá, mas pelo que eu vejo, tudo que está acontecendo, essa narrativa que a gente está Uhum, expondo, vai sair tudo. Como eu fiz a brincadeira agora, tá todo mundo doente. E eu tô uhum. vendo um pessoal legal na internet que esses caras têm umas informações privilegiadas que antigamente nunca abriram a boca. Porque se tomasse, se abrisse a boca, ou ia tomar processo, ou não sei o quê, não sei o quê, e depois ia perder. Então agora não tem mais nada. Tem a liberdade de expressão, fala, não é cortado vídeos, já mudou essas coisas nos Estados Unidos, que o Trump segurou a bronca de todas as mídias sociais, ele deu a Sim. grana lá para a Arábia, onde que é um dos servidores que segura essa, acho que é o servidor, né, as coisas que ficam na nuvem, enfim, tá tudo mudando, cara, tá tudo Uhum, mudando. Você vê que não dá, eu vejo a live de pessoas não fica bloqueando. Claro, uhum. se você falar um nome específico, é claro que vai dar, mas acho que a conversa é tão aberta, de um jeito tão legal que dá para sentir o que está acontecendo, né? E É. isso é a fluidez total do quê? Exatamente. E o que ele vai sim em agir em todas as nações do planeta, querendo ou não querendo. Não existe meio bonzinho. Não, Quântico, né? Quântico, né? Então, não existe meio bonzinho. O cara que, bom, agora então você segue daqui. Não existe isso para o quê? Porque não pode mais haver o crime contra a humanidade em nenhum exato. sentido. Começa com a questão dos nossos brincantes, né? Que ontem eu fiquei sabendo que a gente tem que usar essa palavra, brincantes, porque pequenos precisam brincar e não serem usados feito mercadoria, como eu recebo inúmeras vezes ao dia denúncias aqui no Rio de Janeiro desse crime sendo praticado como se Isso fosse é uma doideira, hein, commodity. cara? Isso é doideira. É. Não, é só um suspiro de tipo, eu não consigo, eu não entrei em nada, nenhum documento, nada, porque o negócio é tão impactante que eu acho que me moveu um pouco não. É uma das coisas que me fez eu mandar, tipo, escolher 50 amigos. Falar, quer ver? Hoje tem uns 15 que me manda e fala, me manda mais coisa, manda mais. Só que não precisa mais, porque eles já sabem onde tá e vai atrás e vê o conteúdo. E tudo na internet, YouTube, É. ou documento do FBI, da CIA. Meu, tem tudo, as coisas que vai aparecendo e vai atrás.
E isso é o grande despertar, né? O grande despertar não é ir para o topo da montanha, não é ir para o ashram. Isso também pode também ser um meio de despertar, mas o despertar eu entendo como uma prática da fé e da sua crença no seu dia a dia. Exato. Um É você ser autoconhecimento, né? aquilo. Um autoconhecimento que você... É você ser isso na sua integralidade, né? Não é só dentro da igreja que eu sou católica, não. Eu sou Exatamente. católica em todos os momentos, eu sou evangélica em todos os momentos, independente. Eu não gosto de. É isso que é importante a gente falar. O nosso canal aqui não é para levantar bandeira conservadora. Nós estamos levantando a bandeira para o bem. O bem, Exato. nossa meta aqui é trazer a verdade dentro dos nossos limites, porque nós ainda estamos como humanos, né, Felipe? Exatamente. Dentro do que a gente puder verificar, trazer a verdade e compartilhar. Ninguém aqui é dono da chave da verdade e nem quero ter essa chave, porque o dia que alguém chegar para a gente e disser que tem a verdade, pode ter certeza, esse quer me enganar, Exatamente. né? Então, Exatamente. assim, fala, desculpa. Não, eu ia falar, o mestre não fala que é mestre. Simples, né? O mestre não fala que é mestre, ele age tranquilo, entendeu? Então, acho que essa coisa de rotular as pessoas, primeiro ensinar as pessoas a rotular os outros e depois criar essa face, entendeu? Então, sei lá, a pessoa tem que ser política, por exemplo. Política, você tem que ser político, mas é um político o quê? Você aprender dentro de casa, é uma educação, é amor. Isso, Então, isso isso. daí você vai repetir. Eu tenho uns estudos que é muito legal assim, por exemplo, eu, tu, você, se você é tu, você é um complemento meu. Se não é tu, então você não gosta da pessoa, não tem nada a ver com você. Então é isso. Uhum. O tu é sempre alguém que é um espelho seu e assim vai indo. E no final é a unidade que a gente acredita que logo mais já A deu gente vai start, né? viver. Eu não vou falar assim Já, que vai acontecer, mas já tá. Eu já. fico curioso com essas coisas, assim, como que vai ser, né, cara? Putz, Mas aí, mágica. exatamente, parece mágico, mas isso é muito real e é o que eu sempre falo. Não, Por Felipe, isso que cria uma coisa muito legal. Esse é uma coisa quando você era criança, porque acho que quando você é criança ainda você tem aquela energia vital, tudo que depois vai no. Quando você vai, todo mundo tá robotizado, entendeu? Então uhum, agora é muito louco. Esse ano, desde a pandemia, eu já estava nos estudos e tudo acontecendo, eu vendo, eu falava, da televisão vai passar tal coisa. Eu sei por quê, porque no Facebook alguém vai postar tal coisa. Só que eu já sabia que aquilo era apenas uma desvio de informação, como tudo é desvio de informação. tudo é desvio de informação. Mas cabe a gente, o quê? Exato. A nós termos a rédea. Não, eu quero fazer. Gente, eu não estou estimulando nenhum comportamento rebelde. Ah, eu quero assim. Não. Não, É não, não. com senso crítico, Exato. é com serenidade. Esse fluxo que a gente está aqui falando não tem correria, não tem pressa, Exato, exato. não é O- uma coisa atropelada, Isso né, daí Felipe? que você tá, é legal você colocar desse jeito, porque tudo que você falou que o que a gente está fazendo não é, isso daí foi trabalhado aonde? Com os americanos lá, os Antifa, MLB de lá, acho que é MLB ou MBL, alguma MBL, coisa. É que aqui MBL. tem os panaca daqui, lá tem os panaca de lá. E assim, não, é bem, É bem isso isso mesmo. aí. Assim, o que aconteceu nesse tempo de pandemia? Esse cara trabalhando, todo mundo trabalhando para quê? Na hora que tivesse aquele negócio do assassinato do negro lá, que foi comprovado que aquilo lá foi mais um filme de Hollywood, Uhum. entendeu? Só que assim deu a história. Aí todo mundo aqui levantando bandeira, eu sou não sei o quê, televisão, bababá. Deu uma semana, parou. Só que pergunta até um tempo atrás que estava acontecendo. Eles estavam, cada estado ia passando, e aqui não passou nada. Por que eles não continuaram passando que quebraram tudo? Não, só passaram uma história triste que os caras inventaram tudo. Uhum. E os caras Sim. destruíram lá os Estados Unidos. Destruíram cada estado. Só que assim, pergunto, vai se ver se eles fizeram algum lugar onde o estado onde que a pessoa tem arma. Não, Não, não. agiram, é claro, entendeu? Agiram, como no Brasil, trabalharam isso daí, vamos desarmar,
E aí, quando desarmou, agora todo mundo pode roubar. Não tem medo. Agora que mudou de novo, você vê que a criminalidade mudou também. Eu não Uhum. gosto de arma, nem ligo, eu tô fora. Mas a pessoa tem o direito, sei lá, dentro Sim, da lei e tudo, e tem exatamente. o direito de se defender. Então aqui estava essa guerra civil. Quanto tempo? E Exatamente. vai ver quem financiou toda a propaganda para isso aí foi o ONG da onde? Dos partidos vermelhinhos de fora do Brasil, para vir para cá e aconteceu. Pois é, então assim, a gente tem que dar um basta. É uma luta, sim, do bem contra o mal, tá? Sim, Não estou dizendo que do lado de fulano não tem mal e do lado de ciclano é de mal. todo Não, lado tem mal tem e mal, bom, mas a exatamente. gente tem que seguir pelo bem. Exatamente. Só que agora a gente, imagina, só que agora a gente está num momento que é realmente um Y. Ou você se posiciona para um lado e caminha Exatamente. com foco ali, ou você caminha para o outro lado. Só que quem escolheu o lado errado, e aí o lado errado é no sentido assim, quem escolheu o lado do mal Exato. não vai ter meia penalidade, não vai ter isso, sai ali, vai, cumpre um pouquinho e sai. Acabou isso. Isso Escolheu vai só cair. A isso. gente vai ver tombar muitas estruturas. Não é só dentro de mim que as coisas mudam. Não é só dentro do Felipe, é dentro do nosso enorme coletivo. Então, assim, essas mudanças que a gente hoje está debatendo e que são chamadas de atitudes do quê, e entende-se ainda o quê como uma questão militar, ele é um primeiro passo, a questão militar é um primeiro passo porque esse crime hediondo precisa, como eu disse antes, precisa ter fim. É o que mais E movimentava dinheiro no no mundo. Era o mundo, que mais. É uma coisa surreal. Eu quer dizer, não. não, além de movimentar, eles ainda precisam limpar aquele dinheiro. E aí eles usam aquele dinheiro de sangue para fomentar uma indústria mentirosa de consumo. Mas ok, isso está sendo revisto, muita gente já está presa, muita gente, como eu digo, é bye-bye, é tchau, acabou, fim de Tá linha para viajando para um você. lugar, tá para outro, tá com corona. É isso aí Quando é mesmo. que você ia ver que um rei da Espanha não sabe onde é que esse homem está? Esse homem responde por crimes na justiça de lá. Vai pesquisar, tem na internet, isso é claro. Agora, vai conversar com as pessoas. A gente está hoje, para isso que eu disse, para isso que serve a internet. Ela serve para nos servir. Não nós Exato. servirmos a eles com informações, com fotos, com dados, com isso, com aquilo. Bom, mas o mais importante é que a gente lembre que esse é um momento muito positivo, difícil, mas muito positivo, porque nós estamos tendo a possibilidade de sair dessas amarras, né, É, Felipe? e sair mesmo, porque até então é aquela coisa, se entra o político ou não sei o que, não sei o que, todo mundo já estava adormecido, falar, não vai dar a mesma coisa. Então, é isso, os caras conseguiram fazer com que as pessoas ficassem cansadas desde sempre. Cansada com o quê? Com o que não há mudança. E eu bati na tecla, quando eu vi, eu só comprei essa briga porque começou pelo documento, se a Associação das Famílias Reais é, é, como se diz, assumir assim, viram a verdade, a veracidade do rei, acabou, isso daí vai mudar tudo, assim como lá a gramática quântica do Miller, do Russell, que mudou tudo lá e tudo que eles fizeram, então aquilo, falei, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Então vem mudando, mesmo que pareça, o que a gente tá vendo é como se fosse um show de artifício. Uhum, Essa coisa é para uhum. atrapalhar, mas por trás, da noite pro dia, as pessoas vão falar: caramba, o que é isso? E vai mudar, vai mudar. Eu vi, sabe aonde uma coisa legal? Eu vi na África do Sul, o pessoal está recebendo 7.000 libras ou dólares. Uhum. O que seria? Seria dinheiro, um crédito para quê? Como se tivesse sido o passado que ela teve que pagar de luz e ao mesmo tempo Ah, o futuro. Ou seja, já recebeu. Isso daí é o Gessara Nessara, já é o entendeu? É um Gessara Nessara. detalhe. Isso veio no canal do Charlie. Charlie, quando a gente fala aqui, é o Charlie É o Ward. Charlie. É o Charlie Ward. Ele está junto informando na Inglaterra. Ele tem mais audiência do que a BBC de Londres, tá? O canal dele tem mais audiência do que o canal dito Canal da Rainha. Acabou.
Hoje ele é o homem que comunica, ele é um médico que faz isso. O canal dele é super espontâneo, é um computador e ele falando com informações. É claro, gente, não é pegar o computador e começar a falar besteira. Não. É falar com seriedade, porque é um Exato. posicionamento que a gente está amadurecendo nesse processo. Né, Felipe? Então, assim, o Exatamente. GESAR está acontecendo nos Estados Unidos, várias pessoas tiveram dívidas perdoadas, tiveram financiamentos de automóvel quitados pelo A próprio hipoteca banco, também, né? Teve coisa de hipoteca também. hipoteca de casas, e estão recebendo um valor para despesas, enfim, para ajuda, né, nesse período, assim como no Brasil, só que a situação vai chegar no Brasil, ela é real, é isso que as É pessoas... real, É é real. real. Estamos num processo de transição planetária. Isso é só o começo, porque nós estamos limpando, mas a gente vai precisar se regenerar, Exato. né? E um ajudar o outro, porque muita coisa vai acontecer e acho que é isso. Você já tendo uma visão de algo, eu particularmente, quando eu vejo a minha mãe, eu falo, ó, mãe, talvez vai voltar a segunda onda. Eu falei tudo que ia acontecer, Uhum. e teve lockdown, tem um monte de coisa. Eu falei antes, então para ela normal, normal assim, entre aspas, é claro, né? Uma pessoa de idade ficar dentro de casa é chato, mas é o mínimo que eu poderia falar isso para ela. Isso fala um pouco mais também já sai da casinha dela, entendeu? Sim, sim. É porque, exatamente, esse turbilhão de informações muitas vezes causa uma ansiedade, porque a gente está vendo estruturas de referências da nossa vida sendo desmontadas. E isso causa uma certa dor, um desconforto, uma falta de o que que eu sou? Então minha vida não valeu nada? Não, valeu. Agora calma. Então estamos aqui para nos amparar. Esse é um trabalho que a gente está fazendo para nós mesmos de pesquisa, de crescimento, mas não basta só eu saber. Eu tenho que ter o meu Exato. semelhante sabendo também. Não, e o legal assim, essa conversa, as conversas que assim, que eu faço com você, mas você também no seu canal, as pessoas que acompanham, é uma conversa tranquila, sem dor, entendeu? E faz você, acho que acreditar em mais coisa e buscar mais coisa, entendeu? E eu acho que é isso, a pessoa tá essa inteligência do quê? Ainda bem, imagine se eles, todo mundo que já foi preso, toda essa história que tá tendo, imagine se coloca assim. Os caras iam cair todo mundo duro. Só que é Exatamente. muita gente, não tem como colocar um tanto que tá caindo, tá caindo, tá caindo. A verdade é essa. A verdade Exatamente. é essa. Causa um colapso psicológico na sociedade, é um colapso psicológico que as pessoas passam a desenvolver, e isso gera, meu Deus, é, se quando fala de artista de Hollywood, as pessoas já acham, já acham muito, e de fato porque são pessoas que estiveram com a gente 40 anos da nossa vida, Como né, para pessoas referência, da nossa né? geração. Então, assim, você imagina quando a gente diz, não, não, esse cara aqui, na verdade, sabe o que ele fazia? Ele fazia o filme, mas na verdade ele estava querendo manipular a nossa cabeça para a gente, Fazendo a não. propaganda de alguma coisa. Isso causa um espanto, no mínimo um espanto, uma negação. Muita gente nos negou, nos ridicularizou em algumas informações, ainda seguem fazendo isso. Ok, gente, está tudo Não, bem, é o que eu digo. Pode pesquisar, vai ver o que te serve, o que serve. Não tem problema. O que essa proposta de expansão do ser, eu não gosto muito de usar de expansão da consciência, a expansão do que nós somos, essa exato, expansão, ela também não prega a revanche, ela prega a justiça. Então, exatamente. a gente não pode pregar mais ainda a desunião. Sim, é a unidade, é o que vai fazer, a unidade. A verdade é essa, tá tudo dividido. Você vê essa ideologia que fizeram dividir para criar um atrito, entendeu? Quebrar uma família no meio com os filhos
para já gerar problemas, entendeu? Aí você fala, vão inventar lei tal para criança de 13 anos. Porra, 13 anos para uma criança. É surreal isso, mas é a realidade de pessoas que já são conturbadas. Mas se você vê, daqui a pouco é 12 anos, entendeu? Então, chegamos num limite. Quando você olhar Chegamos na no Bíblia, limite. chegar na Bíblia, olhar Apocalipse, pegar os 130 visões do João, você vai ver o que a gente está vivendo agora, cara. Tá vivendo agora, tá acontecendo, só que é o final. É o final. E a gente está nessa transição. Nossa, a gente está no início, né, da soberania, né? Da soberania. Então, assim, é um momento de despertar. Nós vamos trazer sempre papos aqui no Papo Hermético, sempre esse papo que ninguém comenta por aí, ou se comenta, muita gente ainda acha que é o cara que está fora da casinha. Então, aqui é o papo. Muita gente manda para a gente comentários, né, aqui no canal, dizendo: ai, que bom, porque todas as vezes eu não tinha com quem conversar. Então, estamos nos encontrando ou nos reencontrando para esse despertar, porque despertar não é ir para o topo da montanha, como eu falei, não é ficar pregando no meio da rua, não é ficar impondo a nossa verdade a ninguém, é que a gente vai refletir e sentir. É sentir Exato. mais, né, Felipe? É sentir. Eu... Não, é isso, é sentir. A gente já está sentindo essa história, né? E, tipo, tudo. E quer passar isso. Como você falou, não tinha. Tem gente que não tinha para quem conversava. Eu era um exemplo, eu sempre gostei de estudar sozinho. E aí, depois, conforme você vai conhecendo mais pessoas e quando solta alguma coisa, eu descarrego. A pessoa já sabe que vai Uhum. gostar, então eu já tenho um leque de pessoas que eu construí durante 20 anos que tá aqui, tem outro na Espanha, tem outro na Inglaterra, não sei aonde, entendeu? Então, ao mesmo tempo, eu tenho amigos nos mesmos lugares que não sabem nada também, Eu dentro do também. próprio país. E é normal isso, é normal porque fizeram do ser humano meio que cego, né? E ele se contentar com aquilo, ficar dopado naquilo e quando vai ver, a vida passou. A vida passou. E aí a vida é muito preciosa. Como eu falei aqui, a vida é um Sim. presente, a vida é para a gente amar, amar, amar e aproveitar essa oportunidade para a gente sair daqui quando voltar para casa, porque a gente vai voltar para casa, todo mundo, né? Voltarmos mais virtuosos, não melhores, porque nós já somos perfeitos, nós somos Ele. Então, descobrirmos em nós ainda mais virtudes que nos façam mais puros. E esse é o momento da gente fazer isso com clareza, com Exato. consciência, né, Felipe? Isso que é É, maravilhoso. a verdade o libertará, né? É simples, né? A Então, verdade libertará, né? é Exatamente. simples. Então, é isso que está acontecendo e... eu falo, eu tô gostando. Para mim é uma coisa que eu tô meio de camarote olhando tudo, assim. É doloroso, mas como eu não fico vendo mídia, não fico vendo essas coisas, então eu não sofro nada. Só que eu vejo as Uhum. pessoas sofrendo, eu vejo o grupo de WhatsApp, os caras discutindo quem vai ser o prefeito. Cara. Nem vai ter prefeito, os caras vão mudar tudo. Entendeu? Enfim, deixa pra lá essa história, mas Calma, eu sei que calma. não, entendeu? A É, cabeça funciona como você está vendo, só que os caras estão botando uma coisa dessa, fala, pô, de novo, só que de novo não vai ter mais, não entendeu? vai ter Dessa mais. vez não vai ter mais, não vai ter. Teve um É. outro aí, eu nem vou dar ibope para nada, tem um apresentador aí, queria participar da política, blá, blá. Só que eu acho que viu tanta coisa acontecendo e falou, eu não vou entrar nessa engrenagem aí para nem no comício os caras já me prenderam. Ou seja, tem gente que já não quer nem entrar no barco, já que, entendeu? Então, deixa rolar. Por exemplo, o Daniel, essa ideia toda legal, você acha que não chove de gente atrás dele, de político, não Daniel sei o do quê, Vigia do Moca, né? Vigiamoca, entendeu? Tem gente que o outro lá, o Uber Eats, queria fechar contrato com ele, bababá, tá empurrando. Eu falei, meu, segura isso daí. Porque o que acontece? A ideia dos caras é pegar já a informação de dentro do barco. Exatamente. Louco isso. E é uma ideia inovadora, é uma ideia genuína, é uma ideia que está em contato direto com as pessoas E e tem que expandir aí pro Rio de Janeiro, porque é uma coisa vamos legal, hein? muito para várias cidades. A gente, quando o pessoal assiste aqui o nosso canal, tem muita gente no Sul, tem muita gente fora do Brasil, em Portugal. São células, né, que vai se Esse trabalho, interligando. esse trabalho do Daniel através do Vigia Moca é um trabalho
puro que ele criou e que a gente quer trazer para o Rio de Janeiro para ter essa atuação dentro dos bairros, porque a cada pessoa que estiver dentro daquele grupo de WhatsApp ou do aplicativo, aí depende do equipamento que vai ser desenvolvido de acordo É com a o aplicativo ideia. que ele já tá quase feito, É, finalizado o aplicativo. a própria pessoa tem autonomia de comunicar e responsabilidade em informar. E a polícia local, ela é envolvida e agradece esse trabalho, porque Exato. é um trabalho, é uma ajuda, né? A gente tem que se ajudar, gente, respeitar os poderes, respeitar quem nos protege. Isso a gente não pode, esse é o trabalho da polícia, a polícia tem que ser extremamente valorizada, porque ela se arrisca e se coloca na nossa frente, é um trabalho de comprometimento muito grande, assim como qualquer pessoa que venha no YouTube, canal grande, canal pequeno, canal novo, canal mais antigo, as pessoas estão colocando a própria vida, a própria face para expor ideias, para trazer o povo, olha, para acordar, chamar, Não estou é nada de chamando. errado, na verdade, né? Não é nada de errado, né, Ana? Assim, só tá falando uma coisa boa, entendeu? Só que até isso, eu, por exemplo, eu nunca gostei de botar minha cara em nada, nem no meu, minhas coisas eu boto arte, não sei o quê. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer com você, não sabe se o cara vai pegar, vai botar, vai pegar a foto da sua família, blá, blá, blá. E tem maldade para tudo. Então a gente, Acaba se se for eu fechando. fechar, eu me fechei para algumas Sim. questões, entendeu? Mesmo eu gostando de rua, gostando de grafitar, de fazer minhas coisas, eu tenho as coisas. Eu já fui assaltado 2 vezes em 15 dias, 2 vezes a arma na cabeça, entendeu? Lá da história do restaurante. Só que Uhum. você via um moleque de 5 anos de idade, num dia roubando bala, no outro dia tomando tênis, entendeu? Então, é difícil, É, mas tudo está mudando, graças a tá Deus. mudando. Tá mudando. O que envolve o Brasil, envolve os Estados Unidos, envolve. Qual é a importância da gente falar aquilo aqui, do que aqui? Porque está acontecendo aqui na rua, está acontecendo aqui no meu estado, está acontecendo dentro do meu país. E essa responsabilidade é de todos nós. E o que não é americano, o que não tem Ah, nacionalidade, o que é exato. humano. Então, Felipe, o Exatamente. que é humano? É uma ação de proteção ao ser humano. Não, não, essa é a minha interpretação, a Ana, tá? Tem múltiplas interpretações, a gente está aberto aqui, né, Felipe, a sempre Sim, discutir, refletir juntos, conversar. E o mais importante é nos exato. unirmos, voltarmos a nos falar, né? É isso. O que a 17ª letra do alfabeto estava representado no discurso do Donald Trump. Ele fala através de muitos Exato. símbolos. Os símbolos E aí são começou a sim, juntar as coisinhas, né? Você vê que porque isso que é o mágico. ele está sempre trazendo isso. Ele pode ter defeitos, sim, mas acontece que ele agora está lutando pela mesma coisa que nós estamos lutando e ele está perdendo dinheiro com o fato de ser presidente da República. Eu não voto nos Estados Unidos, eu não voto no Trump, eu não estou lá. No entanto, eu sou humana e eu não vou aceitar um crime contra um filho, meu ou não meu, todos são crianças. Então, eu vou lutar, eu vou morrer lutando, porque não há sentido na vida se eu não for o que eu vim aqui para fazer, o que eu vim aqui para ser, o que eu sou, né? Então, eu queria que a gente sempre entronizasse isso na gente. Nós somos livres. Agora a gente tem que ter coragem para exercer isso e responsabilidade, Exatamente. É né? isso. O que você falou do Trump e tudo, foi muito louco, porque eu comecei a acompanhar ele na outra eleição, porque falava tanto mal dele aqui, eu falei, deixa eu ver esse personagem de lá. Aí quando você começa a ver diretamente dele, você começa a pegar as entrevistas antigas e tal, você fala, pô, olha esse cara. E o cara ganhou. Dessa vez, ele tá lá, estão fazendo de tudo para derrubar. Só que já acabou, é um barulho de Sim, derrota. Só que ele, na primeira, sei lá, posso falar, primeira semana, primeiro mês, ele foi lá, assinou documento e falou: eu vou acabar com o tráfico de criança, vou trabalhar com o tráfico de mulher, porque você trafica a mulher, você leva a mulher,
a mulher ela pode ficar escrava, ela pode gerar filhos e blá blá blá. Sim. Então, quer dizer, é um monte de coisa. E o cara bateu essa tecla. Eu falei, mentira que o cara falou, fez isso. E aí foi isso que eu vim parar no quê? Vim parar no quê? Ou tô dentro do quê? Mas essa atitude que eu achei importante, o cara botou a cara, ele foi escolhido para estar lá Uhum. pela parte superior, celestial, entendeu? Ele foi escolhido a dedo e ele tá fazendo, entendeu? Então, nem eu não sabia que se ele era do partido A, B ou C. Eu vejo pela pessoa. E ele era o cara, igual o Putin, é outro puta de um cara que também tá. E você vê aqui, ninguém fala nada dele. Antes falava que ele era do mal. Agora Uhum. nem sai do mal, entendeu? Tão quietinho. Então, é isso. Eu particularmente, eu tô muito feliz de tudo. Eu tô trabalhando muito mais desde toda essa história. Eu acordo 5, 6 da manhã, vou dormir sempre 10 da noite, meu corpo descansa. De novo, vai, produção, meus negócios de arte, desenho, escrita. Então, assim, tô vendo as coisas acontecerem. Tanto o que vai acontecer daqui 1 mês, 2 meses, ao mesmo tempo que vai demorar mais tempo. Só que tá tudo acontecendo, cara. Tá tudo acontecendo. Não adianta a pessoa falar, é viagem sua, é mentira. Não, é verdade. Por quê? Você olha os documentos, você olha cada pessoa que pode. E tal pessoa tá. Essa pessoa sumiu. Daí a pessoa vai colocar qualquer suposição. Beleza. Então, conta nos dedos quantas pessoas já não aparecem mais e que vivia no Instagram, vivia não sei Sim. onde, porque a pessoa é um produto, né? Aquela máscara falida, então ela tem que falar toda hora. Vê quantas pessoas não falam nada. Por quê? Por que Uhum. que tá de férias? Tá? Meu, entendeu? Então, isso aí você vai vendo que vai caindo gente. Vai ligando, gente, vamos ligar o cérebro, né? E uma Ligar. hora vai cair tudo. Eu quero ver na hora. Igual, o melhor exemplo para quem vê depois dessa conversa, vê o Netflix do Epstein lá, que ele começa a brincadeira, a narrativa dele lá e todo o circuito de Hollywood. Que agora, Uhum. semana retrasada, foi presa a outra Maxwell, o príncipe Andrew, o príncipe Andrew Príncipe lá Andrew. da. É. Não, era a tríplice disso daí. Então vai ver o que está acontecendo. Só que essa Maxwell, ela chantageava todo mundo. Então pegava todos os empresários lá, tinha filme de todo mundo com todas as barbaridades. Com isso, todo mundo virava escravo. Então era tudo conectado Uhum. e todo mundo escravo de chantagem. E quando você vê, essas pessoas estão fazendo chantagem. Era um mundo emaranhado só de podreira, só que vai ficar tudo exposto. Já foi o ápice, essa mulher, a Maxwell, já tá tudo para ser exposto os documentos, então o que vai ter nisso daí? E a listinha do avião do ápice, que tá no Netflix, é aquela listinha lá, Pois dos é. nomes. É É essa. surreal. essa- Eu peguei o olho e falei, não, não acredito. Só que daí você começa a ver, é isso, É. vambora. E aqui no Brasil, a gente sabe que também acontece. Acontece com muita gente que está na televisão, que ganha muito dinheiro, que tem cartão de crédito caríssimo, que acha que é poderoso, que acha E que vai tem aí. capital político, e mas poder mesmo é o poder de Deus. A Exatamente. luz que nunca falha é a luz de Deus, tá? Essa luz aqui que ilumina a gente não é nada. Então, eu penso que não está longe. Só que a gente também sabe que a gente está mexendo com muitas situações e a gente tem que fazer com responsabilidade. Não pode chegar aqui, abrir a boca e soltar alguma coisa. Não. Não, Né? é tudo É inteligente. exatamente. A gente tem que ser Não é? inteligente, não E assim, basta. não é nada que a gente tá falando que ninguém saiba ou que alguma pessoa te falou no backstage, não, é tudo coisa exposta na internet. Isso que é o mais É, legal. Eu não entro na Deep Web para caçar coisa e ter o que falar, não. não, Já acompanha as pessoas certas e de lá você sabe que vai vir coisa boa. E nunca ninguém falhou em nada. Assim, claro que pode falar, vai acontecer tal coisa, não acontece, mas, ao grosso modo, tudo tá bonitinho. tudo Tudo se tá bonitinho. encaixa, faz Agora, sentido. agora disso daí, essa brincadeira que eu falei dos políticos, esses caras que tá tudo doente, aí dodói com o Covid. Ovid é ovelha em latim. Depois Uhum. que foi proibido de usar o nome corona, que é de coroar as pessoas, usaram esse Covid. E o Covid é ovelha. Entendeu? Então, até nisso os caras brincam. Então, faz o anagrama ou a etimologia da palavra
e vai ver cada coisinha que é colocada para você. Uhum. Entendeu? Até notícia. Notícia é not, é não. Você vai dar uma notícia como not, entendeu? E aí? O ti é uma energia. Então, sem energia a matéria, vai. A Ó, matéria, no caso, a propaganda. Então, você vê que é tudo de um jeito que, meu, a pessoa nem percebe e está sendo rajada de informação, de vibração, de frequência, quando vai ver seu corpo não está vibrando legal. Aí a pessoa vai pensar, o que é isso? E aí eu só falo um negocinho que eu lembrei, o Luciano falou do Fundação Cash. cash. Cash, essa Cash. Cash, eu estudei acho que uns 10, 15 anos atrás. A ideia disso daí, desse iraniano, acho que ele, Irã, acho que é iraniano ele. Ele é o quê? A pessoa tem alguma doença em algum órgão, ela vem com outro material, X é tipo, funciona como se fosse um imã. Então Uhum. ela puxa a vibração que tá ruim do organismo da pessoa. Então ela tira aquela vibração que tá ruim do organismo. Então imagine que o organismo tem várias, o corpo mantém várias partes do organismo e cada um Sim. vibra alguma coisa. O coração tá vibrando uma coisa, o outro tá vibrando. E a tecnologia dele é essa, é pegar, você consegue dar leitura do corpo e arrancar com um ímã, como se fosse um outro, um vírus. Você vem com um vírus grande e puxa, é mais ou menos isso a ideia desse cara. Só que esse cara, os caras acabaram com a vida dele e tudo. E aí, esses dias, quando eu vi o Luciano falando, eu falei, puta, será que esse cara tá de novo? Aí eu tenho acho que no Facebook, página dele e tal. Então, quer Ótimo, dizer, compartilha com a eu vou, gente. vou compartilhar. Põe. Então, ou seja, já estava trabalhando isso para o nosso pró, Uhum. Como Tesla, energia limpa. Então, quer dizer, você vê que pessoas foram tudo Exatamente. mutiladas, conceito mutilado. Até isso é muito importante, Felipe. Você agora fez você mencionou o Tesla, o que é por isso que o Donald Trump está envolvido, porque o pai do isso é uma história de família. O pai e o tio do Trump estavam em contato com todas essas informações. John Trump é o tio, John Trump. John Trump, exatamente. John Trump, repara. John Trump, por isso É o nome verdade. do o meio dele é Donald John Trump. E o Donald John Trump tinha muito contato com o tio passou muita informação, deixou muita informação pelo estudo que ele tinha junto com da época do Tesla. O tio dele É, era um cientista, teve acesso às informações de energia livre, que já era tudo isso. Então, a gente começa a ver o quanto tempo nós estamos sendo manipulados. A gente tem ou aí se 60 anos, pelo menos. ou se buscar um pouquinho mais, você vê que tem 200, 300 anos atrás, tem quem? A Tartária. Há 200 anos atrás, teve a Tartária, que era energia Sim, limpa, que a Mari falou e tal, sobre essas questões, entendeu? sim. Então, o que está escondido? Que esse mar de lama que derrubou tudo, bababá, engoliu, na verdade. Então, a gente está saindo de uma coisa, eu vejo para esse jeito, tá funcionando, porque se não tivesse derrubado do jeito, toda essa inteligência ia dar merda, o português claro igual, deu na Tartária. E É. aí ia daquele loop, inventar outra história, os livros mudaram e começar mais uma mentira. E eu fazer da mesma forma como estavam querendo agora, exterminar os mais velhos, porque os mais velhos têm muitas informações do passado, referências, histórias, pananã, e que transmitem isso para os mais jovens, e aí os pequenos iam perdendo os mais velhos, os pequenos crescem sem essas referências. Então, tudo que é incutido no pequeno é novo, passa a ser o referencial dele. Por isso que a nossa grande valor, assim, nós somos maravilhosos, mas eu digo assim, o que nós temos que sempre quiseram é a nossa percepção, porque através da nossa percepção eles manipulavam a nossa energia. Simples assim. Exato. É simples assim, é só isso, porque essa gente, eles agem feito vampiros. Eles sugam energia, eles sugam sangue, eles se alimentam de carne humana, eles são. Emite frequência em música, emite frequência na televisão, tudo que entra na mente da pessoa
E mexe, E mexe, 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 e mexe. mexe. Por isso que isso tudo tem que mudar. Aqui na minha casa eu tenho buscado assistir, tem um canal no YouTube, até compartilhei aqui no canal, Mozart 432, que é a frequência de Nossa. música Caramba, estamos boa. conectados. Eu ia falar da frequência 432. Fala de novo, porque a Com a pessoa escuta frequência. num dia, no outro dia tá flutuando. Exatamente, a gente está mais leve. Até isso, quer dizer, até isso também é meticuloso o trabalho, foi cirúrgico, pois agora a gente vai fazer o inverso, a gente vai retomar o que é puro, o que é bom, as referências de arte positivas, as referências de música positiva, as referências de vestuário. Nós estamos mal vestidos. Eu já vivi muito com moda, trabalho com moda. Estávamos mal vestidos, mal servidos em todos os É, aspectos. E não, ponto final. Acabou, acabou. Então, Felipe, eu exatamente. queria fechar o nosso Papo Hermético número 2, de muitos que Dois, hein? ainda virão. Legal. Muitos. É, queria que você falasse uma mensagem aí Ah, desse dia de piano, hoje. piano, piano, se vai lontano. Porque Devagar, devagar, se vai longe. E eu sempre acreditei nisso daí. Primeiro, agradecer minha família, que sempre me deu a educação. A partir disso daí, eu tive uma base. Eu não sabia o que que era, mas eu consegui conduzir a minha história, a minha vida. E passei a me questionar muito, porque você começa a aflorar seu lado espiritual e começa a incomodar. Tanto é que eu te falei já que 27 anos já muita coisa aconteceu e tive aneurisma, português claro. Então, uhum, quer dizer, por que que eu tive? Era muito fácil o médico falar que eu tinha uma veia inflamada. Não sei quem falar que foi coisa. Só que demorei 3 anos para entender o que que era. E entendendo, eu consegui sair desse. Não vou falar que eu já tinha saído da Matrix. Ainda a gente está no Matrix, entendeu? Mas eu senti que existia esse Matrix literalmente, entendeu? Não é quando o cara vê no filme, não, é verdade. E isso me fez eu estudar, pesquisar e chegar nesse ponto de falar, beleza, vamos conversar. Como eu falei uma vez anterior, e hoje eu estou aqui, estou fazendo parte desse bate-papo projeto. legal, projeto, que está acontecendo muita coisa que é uma coisa legal e a gente vai levar isso daí para todos. E E a vamos gente mesmo. comprou essa treta, né? Comprou essa Bora. treta. Eu, você, a É, Mari, e vamos levar coisa boa. Vamos levar coisa vamos. boa, porque a verdade tá, é muito triste. Eu não tenho filho. Só que eu vejo por filhos de amigo como é a educação, eu vejo de família. E, na verdade, eu não aceitaria ter um filho para ver desse jeito. Por quê? Porque Uhum. eu fui livre, cara. Eu não tinha uma maldade, não tinha essa coisa de você pegar e ter que ficar só no videogame, só não sei o quê. Não, era diferente, vivia mais, entendeu? Então, Uhum. eu tô sentindo que vai voltar isso daí. Até todo dia eu te falo, eu olho pro céu e falo, caramba, parece que eu sou criança quando eu tava de férias. Sabe, É. quando você tá de férias, você fala, vou jogar bola, vou empinar pipa, blá, blá, blá. Então, eu tô sentindo isso. Então, o que eu quero passar para todos é ame seu próximo, ame a si próprio primeiro, se autoconheça. E acho que nessa altura do campeonato não é nem se autoconhecer, é conhecer o que tá para vir para todos. E você pode fazer parte disso. Do jeito que eu tô fazendo, eu tô aqui. Você fala, vamos fazer isso daqui, vamos, não sei o quê, e vamos embora, porque isso somou mais ainda. Esse tempo de pandemia eu só produzi mais, só fazendo mais coisa. Eu me sinto mais inteligente. Entendeu? Ah, Uma coisa simples, mas eu me sinto mais inteligente, me sinto importante, porque eu estou fazendo coisas e compartilhando e tendo resposta, entendeu? Hoje eu uhum. tive a notícia disso daí do Daniel da Moca lá, e que depois vocês vão conversar também, que você quer jogar essa conversa e ver qual que é. Então, quer dizer, você vê, tá tudo conectando, é isso. Então, passar para todos paz, dias melhores já estão vindo, o que a gente está vivendo é um final de uma mentira. E vambora, cara. Vambora. Faça o bem pro Tá só próximo. começando. Isso é uma É, etapa do quê? Uma etapa do quê? A etapa militar de limpeza, de exato. ação forte, mas depende de nós também agirmos para que, como eu falei, haja regeneração. A gente precisa se curar
curar as nossas mazelas, porque a gente vai sair ferido de muita coisa aqui, tá todo mundo sentindo, mas vai ser para um outro degrau, um outro patamar, e vai ser muito bom. Não, Então, legal. Felipe, Não, foi legal. e muito importante, que tem a ver com o quê? Eu quero avisar as pessoas, a gente publicou aqui no canal mais cedo, o Felipe já viu. Semana que vem a gente vai ter uma conversa, eu, o David Mahoney e o Joseph Gregory Hallett, o novo rei da Inglaterra, e ele vai responder perguntas das pessoas aqui no Brasil através do nosso canal. Então, quem quiser mandar pergunta, pode mandar pergunta direto para mim, mandar pergunta para o Felipe, que o Felipe está super envolvido nisso tudo aqui comigo, com o canal. Pode mandar para o Luciano César, porque o Luciano César também está acompanhando tudo isso. Então, somos um só e vamos chegar e tirar dúvidas e esclarecer algumas questões. Tá? É um convite muito legal que nós recebemos hoje. Então, Felipe, muito obrigada. Mais uma vez, eu amo conversar com você. Você é uma pessoa muito inteligente. Você já era, só ficou mais. Então, nessa quarentena. Então, opa. Mas obrigado mesmo de coração. Obrigado de coração tudo. E é isso. Obrigada a você. Obrigada a você sempre. E, pessoal, ó, isso aqui é a arte do Felipe, tá? Esse é o que ele criou, que eu tô vestindo aqui, a versão colorida. Tá lá no site do Atletas de Marca. Tá no site do atletasdemarca.com.br. Eu vou deixar o link para quem quiser. É uma maneira de ajudar o canal. E compartilhem, assistam até o final. Esse vídeo é longo, mas é importante porque tem muita informação e é espontâneo, feito com amor. Muito obrigada a todos. Obrigado para todos. Obrigada, Felipe. Valeu, Ana. Obrigadão. Beijão. Beijo. Já falamos. Sim.